Bom, vamos gravar então o nosso último exercício de hoje. Eu vou fazer uma pequena inversão na ordem dos pontos que eu acho que vai ajudar um pouco a gente a entender os pontos que são candidatos a ser máximo e mínimo absolutos. E que é importante a gente entender aqui. Primeiro, que eu só falo em máximo e mínimo absoluto quando eu tenho uma região fechada. Eu preciso de uma região fechada para poder falar disso. E aí o que nós temos? A nossa região, nesse caso, é formada por três retas. X igual a 0, que é essa reta amarela, y igual a 4, que é essa reta azul, e y igual a x, que é essa reta rosa. Só relembrando, o x igual a 0 é o eixo y. Né? Não confundam o x igual a 0 com o eixo x. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer, que vai ser o inverso do que a gente fez na aula, vai ser, primeiro, a gente vai estabelecer quem são os extremos da minha fronteira. Quem que é a minha fronteira nesse caso? A minha fronteira é formada por essas três retas coloridas aqui. Então, a primeira coisa que eu vou ver é quem são os pontos extremos da fronteira. Eu vou ter três pontos aqui, certo? Vou desenhar aqui, ó, esse ponto e esse terceiro ponto aqui, certo? Quem são esses pontos? O P1 é o 0, 0. O P2, eu vou chamar esse aqui de P1. Vou chamar esse aqui de P2. Quem é o P2? É o ponto que tem coordenadas. Se isso aqui é 4, por conta do y, e essa reta é y igual a x, esse ponto aqui também vai ser 4. Então, o P2 tem coordenadas 4 e 4. E o P3, que é esse cara aqui, tem coordenadas 0 para x e 4 para y. Então, ao contrário do que a gente fez em sala de aula, eu vou começar estabelecendo quem são os pontos extremos da fronteira. A partir daí, eu vou passar agora a olhar para cada uma das retas que compõem a minha fronteira. E aí, então, a minha segunda etapa vai ser olhar para os pontos críticos no interior de cada um desses segmentos. Certo? Então, vamos ver como é que fica para a primeira das curvas, que é o eixo y. Então, veja só. Então, nossa segunda etapa vai ser olhar para os pontos críticos, certo? Do interior da fronteira. Isso parece meio estranho, interior da fronteira, mas lembra que eu falei no vídeo anterior? Eu vou pegar cada pedaço da fronteira. Esses pedaços são retas. Então, estando eu na reta, essa reta vai ter dois pontos extremos, que são as fronteiras dessa reta, e todo mundo que está dentro aqui passa a ser um ponto interior. Então, eu vou procurar os pontos críticos que estão dentro de cada um desses segmentos de reta. Então, o primeiro dos casos é a reta amarela, que é o y igual a 0. Para y igual a 0, qual é o intervalo de variação? Desculpa, para x igual a 0, qual é o intervalo de variação de y? Veja só, y varia desse ponto até esse ponto. Ou seja, o y ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4. Então, esse é o meu intervalo onde eu vou trabalhar. Y variando de 0 a 4 fechado. Certo? Como é que fica a minha função nesse caso? No lugar de x, eu vou colocar 0. Certo? E o y
permanece como está. Então, olhando para a função original, o que eu vou ter? 0 ao quadrado, está aqui, menos 0 para x de novo, vezes o y, que está aqui, mais y ao quadrado menos 1. Ou seja, a minha função agora vai ter x constante igual a 0 e o y variando, ou seja, ela passa a ser uma função de uma variável só. E ela vai ficar como? Y ao quadrado menos 1. Como é que eu faço para achar ponto crítico dessa função? Cálculo 1. Derivo em relação a y, derivada total, porque essa função agora depende de uma variável só, derivo igual a 0. Certo? Então, derivada de y ao quadrado menos 1 em relação a y. A derivada agora é só em relação a y. Derivada de y2, 2y. Derivada de 1, 0. 2y igual a 0. Se 2y é igual a 0, significa que y é igual a 0. Então, quem seria o meu ponto crítico aqui? X já é 0 por definição. Eu já comecei com x igual a 0. Então, o x é 0. E para o x igual a 0, o y também é 0. Mas esse ponto não está no interior aqui. Ele é um ponto extremo desse negócio. Ele já apareceu aqui antes. Então, eu não preciso considerar esse ponto nesse caso. Certo? Vamos ver agora para o y igual a 4. Como é que vai ficar? Então, veja bem. Para o y igual a 4, eu tenho uma coisa semelhante ao que a gente tinha antes. Só que ao invés de estar com uma reta aqui, eu estou com uma reta aqui. Então, quando o y está fixo igual a 4, qual é a variação do x? A variação do x é nesse intervalo todo aqui, certo? Então, quando o y é igual a 4, o x varia também de 0 a 4, igual o y variava antes. Então, como é que vai ficar a minha função agora? Agora a minha função vai ficar uma função de x, certo? Porque o y aqui é constante igual a 4. Então, olhando de novo para a função aqui, ó, para a definição da função, o x permanece como sendo x, então eu tenho x ao quadrado aqui, menos x vezes o y, que agora vale 4, certo? Mais y ao quadrado, o y vale 4, esse 4 está ao quadrado, menos 1. Né? Então, como é que ficou a minha função agora? Agora a minha função é uma função de x e o y fica constante igual a 4. Quanto é que vai dar isso aqui? Olhando para cá, ó, eu tenho x ao quadrado menos 4x, 4 ao quadrado é 16, certo? Menos 1 mais 15. Correto? E agora, o que eu vou fazer? Ponto crítico, que é o que eu preciso encontrar. Ponto crítico. Quem é o ponto crítico agora? Agora eu vou derivar essa função em x, né? Porque é só isso que me resta. Quanto é que dá essa derivada? Vou pegar esse resultado e vou igualar a 0 para achar os pontos críticos. Então, derivada de f em relação a x. Derivada de x quadrado, 2x. Derivada de menos 4x, menos 4. Eu vou igualar isso a 0. Se 2x menos 4 é igual a 0, significa que x é igual a 2. Se o x é igual a 2, quem vai ser o meu ponto crítico nesse caso? O x é 2, que foi o que eu encontrei, e o y é 4, porque foi o que eu estabeleci. É em cima dessa reta que eu vou olhar. Então, vamos olhar esse ponto 2, 4 lá na minha curva.
Veja, se aqui é 4, o 2 tem que estar aqui na metade, mais ou menos. X igual a 2, y igual a 4. É esse ponto aqui, ó. 2, 4. Esse é um ponto do interior dessa reta azul clara aqui, certo? Então, esse cara, ele entra na conta. Ele é um ponto crítico. Além dele, os extremos que eu já tinha colocado. Certo? E por fim, vamos ver a última curva, que é a curva y igual a x. Então, para essa curva, y igual a x, a gente observa que o x continua variando ainda entre 0 e 4. Só que agora, nesse caso, eu tenho uma função de x e no lugar de y, outro x. Certo? Vai mudar um pouquinho a função agora. Ó, x ao quadrado vem lá da primeira parcela, menos esse x continua, vezes o y, que agora é x, mais o y, que de novo é x ao quadrado, menos 1. Ou seja, a minha função agora é uma função só de x, que vai ser igual a x ao quadrado menos x ao quadrado. Isso aqui cancela, sobra x ao quadrado menos 1. Então, essa função fica x ao quadrado menos 1. De novo, ponto crítico. Quem é o ponto crítico? Deriva a função e igual a zero. Quem é a derivada dessa função em relação a x? Só em relação a x que eu derivo. 2x. Isso aqui tem que ser zero. Se 2x é zero, é porque o x é zero. E aí, qual é a relação que nós temos? Y é igual a x. Se o y é igual a x e o x é igual a zero, o y é igual a zero. Então, o ponto crítico que eu encontro aqui é 0, 0, que não é um ponto do interior dessa curva. Né? Se a gente olhar lá na curva, a reta y igual a x, 0, 0 é um extremo. Ele já está lá entre os candidatos. Então, eu posso também desconsiderar esse cara aqui. Por fim, a terceira parte do nosso cálculo é essa aqui. Ó. São os pontos críticos, agora sim, no interior do domínio. Ou seja, nessa parte aqui. Será que aqui dentro tem algum ponto crítico? Como é que eu faço para saber isso? Olho para a função como um todo. Então, vamos ver do outro lado ali como é que vai ficar isso. Muito bem, então ó, temos aqui a função e eu quero achar agora os pontos críticos no interior do domínio. Então o que eu faço? Derivo a função em x, derivo a função em y e igual a zero. Derivando a função em relação a x. Derivada de x quadrado é 2x. Derivada de xy, menos y. Derivada de y2 é zero, derivada de 1 é zero. Em relação a y, derivada de x ao quadrado é zero. Derivada de menos xy em relação a y é menos x. Derivada de y ao quadrado mais 2y. Derivada de 1 é zero. Então, isso aqui é igual a zero. Isso aqui é igual a zero. Agora, eu vou resolver esse sistema. Então, vou montar ele aqui melhor para a gente poder visualizar melhor. Tenho 2x menos y igual a zero. E eu tenho 2y menos x igual a zero. Preciso resolver esse sistema. O que eu posso fazer? Dessa primeira equação, eu posso isolar o y e verificar que o y é igual a 2x. Esse resultado eu posso jogar nessa equação. Então, se o y é igual a 2x, 2y vai ser 2 vezes o 2x menos x, que é igual a zero.
Isso significa que 2 vezes 2 é 4x menos x. Isso dá zero. Ou seja, 4x menos x dá 3x. E esse 3x tem que ser zero. 3x só vai ser zero se o x for zero. Então, essa é a primeira parte da solução do meu sistema. Agora, eu olho para essa relação aqui. Certo? Se o y é igual a 2x e o x é igual a zero, isso aqui significa que o y também é zero. Então, essa função tem como ponto crítico apenas o ponto 0, 0. Mas a gente já viu que esse ponto já faz parte dos pontos que eu preciso. Então, eu posso desconsiderar esse cara. Certo? Então, em resumo, quem são os nossos candidatos? Esses são os nossos candidatos, certo? Os 3 pontos que são os extremos, que a gente já tinha encontrado, e aquele ponto crítico no interior da curva y igual a 4. O que a gente faz agora? A gente já calcula o valor da função para esses 4 pontos. O que a gente tem? Nós fizemos isso na aula. Quanto é que vai dar a função aplicada nesses pontos? Então, aplicando nesses pontos, a gente vai ter esses cálculos. E aí, quando eu estava fazendo esses cálculos, eu percebi o seguinte. No exercício que eu tinha deixado em sala de aula, aqui não é menos 1, aqui é mais 1. Né? Então, aqui fica mais 1, aqui fica mais 1, aqui fica mais 1, e aqui fica mais 1. E para trás, isso não vai mudar muita coisa, porque ele sempre aparece nas constantes, e aí quando eu derivo, essas constantes ficam zero. Mas, para consertar tudo, ó, aqui vem um mais 1, certo? Consequentemente, eu vou ter a minha função aqui é um mais 1, né? Quando eu calculo a derivada aqui, ó, o valor da função no 0y, aqui é um mais 1, aqui é um mais 1. Só que na hora que eu calculo a derivada, esse mais 1 zero. Então, isso aqui não muda em nada. Né? Nesse caso aqui também vai mudar um pouquinho. Né? Isso aqui é um mais 1. E aqui no caso, na hora que eu faço a conta, eu tenho 16. Ao invés de ser mais 1, aqui vai ser, ao invés de ser mais 15, vai ser mais 17. Certo? Nesse caso aqui também, isso aqui vira mais, isso aqui vira mais, porém, isso não interfere porque a derivada desse 1 é zero. Muito bem, então, voltando para cá, o que nós temos? Esses são os candidatos. Quanto fica o valor de cada uma desses pontos na função? No 0, 0, o valor é 1. No 4, 4, eu tenho 16, menos 16, isso aqui cancela. 16 mais 1, 17. Nesse caso, 0, 0, 4 ao quadrado é 16, mais 1, 17. Aqui eu tenho 2 ao quadrado, vou fazer uma continha aqui ó, embaixo. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 4, 16. Mais 1. Certo? 16 menos 8 dá 8. 8 mais 4, 12. Mais 1, 13. Certo? Então, olhando para isso, o que a gente observa? Que esses dois caras são os meus maiores valores. Portanto, eles são máximos globais. E dentre todos eles, tem esse aqui, que é um mínimo global. E é assim que a gente faz a classificação dos extremos globais, por comparação de valores das imagens dos pontos que são candidatos.
a ser máximo de mínimos. Tá certo? Um abraço a todos. Até uma próxima.